Olá, galerinha. Vamos fazer os exercícios sobre teoria da relatividade. Vamos começar com esse daqui que contempla bem as fórmulas da contração do comprimento, né, do tempo relativista, da massa. Vamos lá. Suponha que o cozimento de um ovo de 60 gramas demore 12 minutos dentro de uma nave com 10 metros de comprimento. Quando ela está de volta em estado de repouso na Terra. Consideramos agora que a nave se movimente a uma velocidade v, que corresponde a 80% da velocidade da luz. Ou seja, olha só, já fez a transformação. 80% em número decimal são 0,8 c. Esse c porque é da velocidade da luz, ele não pode sair da velocidade. Então a pergunta: quais seriam os resultados obtidos por um observador fixo na Terra que efetuasse as medidas do tempo do cozimento do ovo, do comprimento da nave e da massa do ovo, dispondo apenas de um potente telescópio descontando o tempo de propagação da luz? Então, nós vamos ver quais seriam essas medidas usando a relatividade, né? No caso aqui, a pessoa estava parada na Terra e fez as medidas dessa nave em movimento com esse ovo dentro. Vamos ver então como que a gente poderia fazer esse exercício. Então, o primeiro passo é tirar todos os dados que temos no exercício, né? Afinal de contas, eles querem que a gente veja o tempo, o comprimento e a massa. Vamos lá. Então, nós temos a massa, 60 gramas. Nós temos o tempo, ΔT, 12 minutos. Nós temos o comprimento de 10 metros. Então, isso é o que nós temos no exercício. Vamos conferir para ver se está tudo certo. 60 gramas, 12 minutos e 10 metros. Também falou a velocidade, que são 80% da velocidade da luz, né? Transformando em número decimal 0,8 c. Como que transforma? 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100. Corta os zeros, 8 dividido por 10 dá 0,8. Então, tem o Czinho porque é da velocidade da luz, certo? Então, não pode esquecer dele. Então, vamos começar o nosso exercício. Primeira coisa que nós vamos descobrir vai ser o tempo. Vamos começar pelo tempo. O tempo que foi dado no exercício aqui é o tempo do observador. Né? O observador na Terra, ele observou que se passaram 12 minutos lá no espaço, né? Com a nave no espaço, com o ovo dentro da nave. Então, 12 fica em cima. Deixa eu colocar a fórmula sem os valores. ΔT, raiz quadrada, 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, essa é a fórmula, ok? O ΔT do observador na Terra e o ΔT que está na nave espacial, do ovo, no caso, né? O tempo de cozimento dele. Então, eu vou colocar no lugar desse ΔT daqui, os 12. 1 menos velocidade que foi dado, 0,8 c, ao quadrado é da fórmula, então tem que colocar entre parênteses os 2, o c também, ao quadrado sobre c ao quadrado. Continuando aqui embaixo, 12, 1 menos. Quanto que dá 0,8 ao quadrado? 0,64, né? Que 8 vezes 8, 64. E c ao quadrado, para eu poder tirar do parêntese. Sobre c ao quadrado, que já está na fórmula. Igual 12. R$1 menos 64. Aqui eu posso cortar, né, gente? Deixa eu cortar de uma vez, ó. C ao quadrado sobre C ao quadrado em cima e embaixo, não pode cortar, eliminou uma letra. R$1 menos 64 centavos. Esse 1 inteiro pode ser como se fosse R$1. Pensa em dinheiro, que às vezes é mais fácil de resolver. R$1 menos 64 centavos vão dar 36 centavos, né? Raiz quadrada não pode esquecer. Então, qual é a raiz quadrada de 0,36? Ué, qual é a raiz quadrada de 0,6? De 0,36, né? 0,6? 36, né? 6?
Então, vai ficar 0,6. Então, 12 dividido por 0,6. 12 dividido por 0,6 vão dar 20 minutos. Vou colocar o resultado aqui embaixo para poder visualizarmos melhor. Então, 20 minutos. Então, para um observador aqui na Terra, passou-se um tempo maior, de 20 minutos. Lá no espaço, um tempo menor, 12 minutos. Então, existe essa diferença na teoria da relatividade. Em altas velocidades, o tempo passa mais devagar, como mostrou o paradoxo dos gêmeos, né? Que foi comentado no nosso vídeo. Vamos continuar agora com a massa relativística. Já foi dada uma massa no exercício, né? Uma massa de 60 gramas, isso. Então, eu vou colocar a fórmula aqui. A fórmula é massa igual a massa em repouso sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Só mudou o M, né? Do ΔT. O ΔT também foi assim, né? Então, a massa do ovo, 60 gramas. 1 menos a velocidade já tinha sido dada, 0,8 C, coloca ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, agora vamos colocar tudo nos seus devidos lugares. 60 sobre raiz quadrada 1 menos... Quanto que dá 0,8 ao quadrado? 0,64. C, para tirar do parêntese, vai ter que ficar C ao quadrado. Sobre C ao quadrado. C ao quadrado em cima e embaixo pode cortar. Então, 60 sobre R$1 menos 64 centavos, 36. Então, 0,36 ou 36 centavos. Qual é a raiz quadrada de 0,36? Facinho, né? Raiz quadrada de 36 não é 6, porque 6 vezes 6 não é 36. Então, vai ser 60 sobre 0,6. 60 dividido por 0,6, muito fácil de fazer, vão dar 100 gramas. Então, para um observador na Terra, a massa do ovo em velocidade próxima da luz vai ser 100 gramas e não 60 gramas como era a sua massa original. Então, vai ter um aumento aí na massa, até porque quando se está em altas velocidades, vai ganhando energia. E com isso, a massa vai aumentando. Vamos continuar agora com a contração do espaço ou do comprimento. Então, L real foram de 10 metros, certo? A fórmula é o L real, né, o comprimento real. Ao invés de dividir na fórmula do comprimento, nós vamos multiplicar. Vezes raiz quadrada de 1 menos, né, velocidade da luz ao quadrado sobre C ao quadrado. A fórmula agora, a gente... Ficou igual um L aqui, né, que é menos. A gente multiplica ao invés de dividir igual nos outros, né, do ΔT e do massa. Aqui no comprimento, no L, multiplica. Então, vamos continuar aqui embaixo, ó. Nós temos o L, que o observador da Terra quer saber qual vai ser. Nós temos o L real, né, que é o comprimento da nave de 10 metros. Raiz quadrada. 1 menos, qual é a velocidade que foi dada no exercício? É a mesma velocidade, que a gente está falando da mesma massa, 0,8 C elevado ao quadrado, porque é da fórmula, sobre C ao quadrado. O que eu posso fazer agora? Vou tirar do parêntese, né, para ficar mais fácil. Então, vai ficar 10 vezes raiz quadrada, 1 menos 0,8 ao quadrado vão dar 0,64. E o Czinho eu também vou tirar do parênteses, vai ficar C ao quadrado sobre
C ao quadrado. Posso cortar, né? Porque tem em cima e embaixo a mesma letra. Agora eu vou continuar. 10 vezes R$ 1 menos 64 centavos, 36 centavos. Então, vai ficar 10 vezes 0,36. Raiz quadrada de 0,36 é a mesma coisa que 0,6. 10 vezes 0,6, se é vezes 10 aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? A vírgula vai andar uma casinha para frente, porque se o 10 tem um zero só, então anda uma casinha para frente. Então, a vírgula do zero aqui vai ser no 6. Então, a resposta vai ser 6 metros. Então, na verdade, aquela nave que tinha 10 metros, ela em altas velocidades terá uma contração do seu comprimento, ou seja, vai diminuir o seu comprimento para 6 metros. E eu estava lendo uma reportagem da revista Super Interessante e eu realmente achei interessante, porque nessa reportagem diz o seguinte, só um pedacinho para a gente poder entender. O tema da reportagem é o que aconteceria se fôssemos rápidos como a luz. Então, no resumo, olha o que aconteceria. Então, aqui vai falar de um velocinauta, ou seja, um astronauta em alta velocidade. Então, à medida que se aproxima da velocidade da luz, as massas desse velocinauta e da sua nave se tornam maiores. Mas será de onde vem essa quantidade adicional de massa? O próprio Einstein disse claramente, né? Vem da energia. Se a massa de um corpo aumenta com o movimento, e se o movimento é uma forma de energia, que é a energia cinética, né, a energia do movimento, a massa que se junta a um objeto móvel vem da energia que lhe dá impulso. Assim, essa energia deve ter massa e os dois valores são intercambiáveis, ou seja, são equivalentes. Logo, olha o que aconteceria. Conforme o deslocamento se torna mais rápido, ou seja, mais próximo da velocidade da luz, mais cresce a massa da nave e do nosso corpo. Quanto mais próximos à velocidade da luz, maiores eles serão, aproximando-se de valores infinitos. Nós precisaríamos, portanto, de uma energia infinita para continuar a aceleração até atingir os 300 mil quilômetros por segundo. Além disso, ninguém gostaria de se tornar um corpo assim, né, gente? Supermassivo, capaz de atrair todos os objetos do espaço como um buraco negro. O buraco negro ele consegue atrair tudo que acontece ao redor dele, todos os astros ao redor dele. Por quê? Porque ele tem uma massa muito grande. Então, quanto maior a massa, mais ocorrerá a atração gravitacional desse corpo. Então, é bem interessante essa reportagem. Se alguém quiser depois ler ela na íntegra, é só falar comigo que eu posso dizer o link para vocês, tá bom? Beijinho, espero que tenha entendido.